Olá, olá, nono ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula da língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos sobre análise morfológica. Vamos resolver alguns exercícios e logo após vamos então à análise sintática, certo? Então, vamos lá, gente. Temos aqui a questão: dê a classe gramatical das palavras conforme as funções morfológicas exercidas por elas na frase. Temos então a frase: nós lemos vários livros. É uma frase simples e vamos então aqui indicar todas as informações morfológicas sobre então as palavras e logicamente levando em consideração a relação entre essas palavras, não é, na frase. Porque a questão é, você pode, por exemplo, dar a classificação de uma palavra isoladamente. Se você, por exemplo, for fazer análise da palavra dois, você vai falar que é um numeral, né? E é um numeral, então, cardinal, certo? Agora, se você, por exemplo, for inserir em uma frase, por exemplo, os dois são boas pessoas. Esse dois aqui se tornou um substantivo, certo? Tem a função agora de substantivo. Ou seja, nós podemos observar por causa do, no caso, o artigo à frente, né? Está substantivada essa palavra. Então, a palavra estar em uma frase já vai implicar, né, outra, então, análise do que, por exemplo, você, né, quando você fizer, então, uma análise isolada da palavra. Então, vamos ver isso? Olha só, temos aqui, nós lemos vários livros. Nós é um pronome pessoal do caso reto, certo? Vamos indicar então o número e a pessoa. Primeira pessoa do plural, né? Só que observe, este pronome aqui, na frase, está substituindo então seres, né? Nós lemos vários livros. Quem? Eu, a Alaine, né? A Ingrid, entre outras, né? Então, beleza, olha só. Nós temos, então, aqui este pronome como um pronome substantivo. Certo? Pronome substantivo, porque substitui um substantivo. Beleza? Então, vamos aqui ao verbo, né? A forma verbal. Lemos. É uma forma verbal, observe, que a gente tem que analisar se é regular, irregular, anômalo ou defectivo. Se for defectivo, se é, no caso, unipessoal, pessoal ou impessoal. E ainda, se então trata-se de um verbo abundante. Não é um verbo abundante, nós temos, para então entendermos se há mudanças no radical ou então nas desinências, na análise para saber se é regular, irregular, anômalo ou defectivo, temos de analisá-lo, né, conjugando então o verbo em, na verdade, dois tempos verbais. No pretérito perfeito e no presente. Lemos. Então, vamos aqui a um conjugador. Eu leio, tu lês e ele lê, né? Nós lemos. Só um pouquinho. Tá aqui. Vós ledes e eles leem. Pretérito perfeito, eu li, tu leste, ele leu. Nós lemos, vós lestes e eles leram. E aí, a mudança no radical? Olha, a mudança no radical. Por exemplo, ele lerá, tá? Nós leremos. Aí nós temos aqui que eu leia, se eu lesse. E aí vai. Há mudanças então no radical. Verbo irregular. Então, vamos colocar aqui verbo. Aí você elimina várias outras classificações. Não é regular, não é anômalo, não é defectivo, pessoal, impessoal, unipessoal. Beleza? Mas vamos ver, está na primeira pessoa do plural, né? Está na posição reta na linha de concordância com o pronome pessoal do caso reto, né? Sempre deve estar assim. Primeira pessoa do plural. Espero que tenha falado do plural, mas é do plural. Beleza. Agora, há outras classificações para este verbo? Ele é um verbo principal.
Beleza? Por quê? Porque ele está sozinho na frase. O verbo principal vai ser aquele que sozinho consegue dar conta, então, da semântica, né, que ele carrega, do sentido. Ou então, na locução verbal, o último verbo é este responsável pela semântica, pelo sentido da locução. Vai ser o verbo principal. É sempre aquele que, no caso, se encarrega do sentido do verbo ou da locução. Bom, vamos analisar então, por exemplo, o tempo verbal. Qual é então tanto o tempo verbal quanto o modo verbal do verbo ler? Nós lemos. E aí? Nós lemos vários livros. Está no passado ou está no presente? Né? Por exemplo, aqui temos o conjugador. Nós lemos. E aqui o pretérito perfeito. Nós lemos. Olha, a gente está no passado, né? Porque se você disser que está lendo, né, vários livros, exatamente no presente, e logicamente uma ação que foi iniciada e que ainda não acabou, então significa que você está com uma leitura simultânea de vários livros. Agora, nós lemos vários livros no passado, significa que nós começamos e terminamos vários livros, a leitura deles, né? Vamos deixar no passado. Então, pretérito perfeito do modo indicativo, certo? Temos mais classificações referentes então a este verbo? É uma forma nominal? Não. É um verbo de que conjugação? Um verbo de, então, é o verbo ler, segunda conjugação, tá? Como assim verbo de segunda conjugação? Nós temos os verbos, então, observem. De primeira conjugação, aqueles terminados em ar. Cantar, falar, tá? Almoçar. Temos os verbos de segunda conjugação. Ler, beber, feder. E aí vai. Bebeu, fedeu. Beleza. E de terceira conjugação, pedir, né? Partir. E, não sei, agora um outro verbo que a gente possa combinar. Ah, tá, deixa pra lá. Beleza, então são essas as conjugações. Porque as conjugações são importantes porque elas, né, vão determinar a vogal temática que vai preparar o radical para receber as desinências. Por exemplo, cant é o radical do verbo cantar. Cant. Você insere no caso, vogal temática. A, canta. E aí você insere, por exemplo, a desinência modo temporal do pretérito imperfeito do modo indicativo. Vá. Canta, vá. E aí você insere, por exemplo, a desinência número pessoal de segunda pessoa do singular, o S. Cantavas. Eu cantava, tu cantavas. Certo? Então, esta é a estrutura do verbo. Beleza? Será que há alguma outra, então, característica do verbo? Por exemplo, temos aqui, o que vocês devem fazer? Vocês vêm aqui a esta apostila que eu enviaria a vocês e vocês vão, então, olhar. É um verbo que está no imperativo? Não, não está, né? Nós já determinamos o modo. O modo, então, é, no caso, indicativo, aquele que exprime certeza. O subjuntivo não exprime certeza, né? Incerteza, e o modo imperativo exprime o quê? Ordem, desejo, pedido, e aí vai. Não é uma forma nominal, né? Não é um tempo composto, certo? Então, todas as, no caso, informações aqui. É um verbo principal, nós já vimos isso, não é abundante, não é defectivo, não é regular, não é anômalo. Pronto, terminamos a nossa classificação então. Beleza? Continuando. Aí nós temos aqui ainda vários. Vários é um pronome indefinido. Muitos pronomes vão ter a classificação de pronomes que acompanham substantivos ou que substituem substantivos. Vários modifica algum substantivo? Sim, livros, então é um pronome adjetivo. Mas vamos determinar a pessoa. Vários. Terceira pessoa, né? Você está falando deles, dos livros, né? Opa. Na verdade, os pronomes indefinidos sempre ficam na terceira pessoa. Beleza? Então, ele é um pronome adjetivo, porque acompanha o substantivo livros. Ele tem, então, gênero. Tem gênero, por quê? Porque os
adjetivos, artigos, numerais, pronomes e verbos no particípio concordam com o substantivo em gênero e número. Então, o gênero dele é gênero masculino, né? E plural, certo? Gênero masculino plural, beleza? Porque vários, ele varia, várias, por exemplo, né? E livros é um substantivo. Substantivo comum, concreto ou abstrato? Concreto. Primitivo ou derivado? Primitivo. Simples ou composto? Simples. Tá? Beleza. Esse substantivo está no masculino ou feminino? Gênero. Qual o número? Plural. Certo? Há mais informações? Olha só. O substantivo, então, ele tem todas aquelas classificações, né? Simples, composto e tal. É um substantivo coletivo? Não, né? Não é coletivo. Então, comum ou concreto ou abstrato, comum ou próprio, primitivo ou derivado, simples ou composto, tá? Eu acho que nós demos aqui todas as classificações dele. Ele está no masculino, ele está no plural. E é isso aí, então. Beleza? Agora vamos para a análise sintática. Olha só, a análise sintática, né, é um pouco complicada, mas vamos à análise sintática. Eu vou simplesmente falar aquilo que nós vamos, então, ter de analisar, né, na análise sintática. Temos os termos da oração. Quais são? Os essenciais, sujeito e predicado. Tá? Os integrantes. Os essenciais são aqueles que sempre vão fazer parte de uma oração. Tá? Você pode até ter uma oração que não tenha sujeito, mas vai ter de ter um ou outro. Sendo que há orações que não vão ter termos, por exemplo, integrantes. Não vão ter objeto direto, objeto indireto ou então complemento nominal. Beleza? Aqui eu inseri o agente da passiva, mas não é que tradicionalmente ele faça parte. Tá? Não faz parte tradicionalmente. Os termos acessórios, eles desempenham funções secundárias, né? Eles auxiliam o sentido, melhoram o sentido. Não precisam também existir na frase. Por isso que recebem estes nomes. Então, os essenciais, aqueles que tem que ter pelo menos um na frase, ou os dois, né? Nunca vai haverá uma então, oração sem então, o predicado, né? Ou seja, pode haver então algum tipo de frase que não tenha verbo? Sim, né? Frase nominal. Então, nunca vai faltar um ou outro, ou os dois em si, né? Agora, a questão é que os integrantes podem simplesmente não existir na frase, e a frase está completa, né? Sintaticamente. Os termos acessórios também podem não existir na frase e estarem, então, a frase estar completa. Qual a diferença, então, entre o integrante e o acessório? O integrante, quando ele existe, ele não pode ser retirado. O acessório, ele em si, você pode retirar. Vai deixar a frase estranha? Vai, mas não incompleta sintaticamente. Tá? Agora o complemento, aliás, os integrantes, se você retirar da frase, então, ou os retirar da frase, a frase vai ficar incompleta. Então eles podem não existir, os integrantes, mas se existirem, são importantes. Basicamente se tornam essenciais. Bom, os termos essenciais, você tem o sujeito pode ser o quê? Pode ser simples, pode ser composto, e aí vai. E o predicado, né? Vamos lá então, sujeito pode ser determinado, pode ser o simples formado por um núcleo só, o composto formado por mais de um núcleo, deixa eu ver onde é que está aqui, senão vou ter que falar somente de cabeça, né? Está aqui composto, né? Formado então por mais de um núcleo. Como assim um núcleo? Olha só, tênis e natação são. O que são? Tênis, natação. Seria simples se fosse só tênis é ótimo exercício físico, tá? Beleza. Há o sujeito também elíptico, desinicial, aquele que não aparece, então, no caso, escrita na fala, mas ele é facilmente identificável. Por exemplo, vamos dizer assim, fui ao colégio. Quem foi? Eu. Lógico. Então, o sujeito determinado, que você consegue determinar facilmente, mas que não foi escrito ou falado, né? Não está na frase, escrito ou falado.
Ele só está implícito, mas ele é determinado. Existe o sujeito indeterminado, aquele que pode, então, existir na terceira pessoa do plural, sem que haja menção de quem praticou a ação. Procuraram por você, por todos os lugares. Quem? Procuraram por você. Tá? Ou pode ser o sujeito na terceira pessoa do singular com o pronome se. Aí eles vão se combinar com os verbos transitivos, indiretos, intransitivos e de ligação. Ou seja, você vai ter o índice de indeterminação do sujeito, que é esse se, e estes outros verbos, e você não vai ter o sujeito nesta frase que você consiga determiná-lo. É indeterminado. Vive-se melhor no campo. Quem? Não dá para saber. Né? Precisa-se de técnicos da informática. Alguém é que precisa de técnico ou técnicos da informática. Quem? Não se sabe. Né? Beleza. O único problema é que existe, né, com esse se, a chamada partícula passivadora. E neste caso, né, o se vai ser o chamado, então, pronome passivador, partícula passivadora, e o que vier depois vai ser o, no caso, sujeito, certo? Vamos ver, olha só. Aprovou-se o novo candidato. Este é o sujeito, porque o novo candidato foi aprovado, certo? Agora, precisa-se de professor. De professor é precisado? Não tem como formular uma frase dessa. Porque isso aqui é o índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Aqui o sujeito, mesmo com esse se, é determinado. Esse que é o problema. Né? Aqui o sujeito é um novo candidato. Tá, aí nós temos então o sujeito indeterminado com o verbo no infinitivo impessoal. Era penoso estudar todo aquele conteúdo. Quem é que estudava todo aquele conteúdo? Não dá para saber. Existe a oração sem sujeito, né? Por exemplo, verbos que indicam fenômenos meteorológicos, o verbo haver no sentido de existir, de acontecer e em tempo decorrido, né? O verbo estar, fazer, indicando tempo também. O verbo ser indicando horas ou datas, ele vai concordar com o numeral, porque os verbos impessoais, os verbos, isso é uma classificação morfológica, né? Eles então vão, na verdade, né, ser verbos, estamos falando da sintaxe, né? Mas o verbo impessoal, que é uma classificação da morfologia, na sintaxe vai ser um verbo que não tem sujeito. É a oração sem sujeito, referindo-se ao sujeito, né? E eles devem ser colocados na terceira pessoa do singular, com exceção dos verbos, né, do verbo ser, que concorda com o numeral do, no caso, da data, né, do dia, ou então a hora, né, no caso que ele está especificando. Bom, nós temos ainda o predicado, ele pode ser verbal, quando o núcleo é um verbo, né, nominal, quando o núcleo é um nome, tá? Por exemplo, o predicativo do sujeito ou do objeto, ou pode ser verbo nominal, quando tem um verbo transitivo direto, indireto, ou um verbo transitivo direto, indireto, tá? E também o verbo intransitivo, e então nós temos o verbo, né, como núcleo do predicado verbal, e se houver ainda o predicativo do sujeito ou do objeto, temos um predicado nominal, então um predicado chamado de verbo nominal. O verbo de ligação não é núcleo de nada no predicado. Bom, aí nós temos então os termos acessórios, né? Desculpe, integrantes, que é o objeto direto e o objeto indireto. Eles então vão exercer a função de complemento do verbo, né? Temos o predicativo do objeto e o predicativo do sujeito. São características ligadas ao sujeito ou ao núcleo do objeto direto ou do objeto indireto. Temos ainda a voz passiva, né? Nós temos também os termos acessórios, né? Os termos acessórios, então, devem estar mais lá abaixo, né? Está aqui o agente da passiva, que é o objeto direto, que é, então, transformado em sujeito, é o sujeito paciente, né? E a formação de, então, sujeito paciente, verbo auxiliar ser, verbo principal no particípio e, então, o agente da passiva, que é o sujeito, na verdade, da voz ativa, aquele que pratica a ação, que neste caso não vai estar na função de sujeito, como aqui. Beleza, nós temos, então, o vocativo, deixe-me ver se eu acho aqui, senão vou ter de falar de cabeça. O adjunto adverbial, que expressa, então, circunstâncias, circunstâncias de tempo, de modo, tá? São 22, de finalidade, de instrumento, circunstância de concessão, circunstância de causa, circunstância de lugar, certo? São 22 classificações. Há o vocativo, aquele que serve para você invocar alguém, chamar alguém, certinho? E também há, e ele não tem relação com as outras palavras na frase, e há também o aposto. O aposto ele pode ser especificativo, quando é
substantivo que, então, modifica um outro substantivo, mas, observe, com a função de diferenciar um ser de outro ou, então, de explicá-lo, tá? Por exemplo, nós temos, então, o aposto especificativo, o aposto explicativo, o aposto resumitivo de oração, o aposto resumitivo, certo? E falei todos, né? Bom, existe também o adjunto adnominal, que é um adjetivo, uma locução adjetiva que modifica um substantivo, né? Então, na frase, tem a função de adjetivo, de numeral, de pronome e do verbo no particípio. Então, o predicativo do, no caso, desculpe, o adjunto adnominal, tá? Só que não podemos confundir com o predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Cuidado, tá? Então, isso são todos, aqui o aposto, né? Todas essas, então, classificações da sintaxe. Aqui o aposto, né? Em forma de oração, aposto especificativo, todos aqui, eu vou enviar a vocês. E vocês vão fazer, então, uma consulta isso aqui na hora de responder as questões, beleza? Temos aqui a classificação, ó, como eu falei, né? Tem um aposto, então, recapitulativo ou resumitivo, enumerativo, aposto, então, em forma de oração ou distributivo, e aí vai, né? Todos, tá aqui o aposto em forma de oração. E o especificativo e o explicativo. Beleza? E o vocativo que serve para um chamamento, né? Por exemplo, não fale tão alto, Rita, e sempre vai ficar isolado por pontuação. Senhor presidente, queremos nossos direitos. Então, vírgula aqui, tá? A vida, minha amada. Aí, quando está intercalado no meio, tende a haver duas vírgulas, beleza? Gente, eu vou deixar um exercício para vocês, então, resolverem, assim como eu deixei para análise morfológica. Nós vamos resolver no início da próxima aula, tá? Então, tchau, tchau e até lá.